Vidas entrelaçadas. Marisa Fonte. Pelo Espírito, Álvaro. Sinopse. Raul vivia uma vida tranquila e em harmonia com sua família, quando fora acometido de uma grave doença, que o fez desencarnar jovem. Durante suas internações, aprendeu sobre o espiritismo, por meio de diálogos com uma enfermeira, que se tornou grande amiga. Após desencarnar, se recordou de outras 3 vidas passadas, e aprendeu a se adaptar à nova realidade que se descortinava, e durante a leitura deste livro, aproveitaremos as lições que as suas experiências nos trazem. Com a permissão para voltar à Terra em espírito, pôde rever seus familiares e amigos, auxiliando a todos, que assim como ele, estavam buscando consolo e amparo, trabalhando em prol da doutrina dos espíritos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você gosta de ouvir os audiolivros do canal? Gostaria de apoiá-lo? Então, por favor, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, estes audiolivros possam chegar a mais pessoas. Gratidão. Primeira parte. Capítulo 1. O sino da catedral batia anunciando às 6 horas da tarde. Hora da Ave Maria. Ele se lembrava de ouvir a mãe lhe dizendo isso. A tarde estava morna e a lembrança do lar fazia escorrer uma lágrima dos seus olhos cansados de chorar. Já fazia 6 meses que se encontrava naquele hospital. Havia meses que não via os filhos, não sentia seus beijos e abraços apertados, não ouvia seus risos e participava das suas brincadeiras. Assim pensando, deixou-se abater por um breve instante, mas logo pensou: se Deus quiser, logo estarei ao lado deles novamente. Adormeceu, pois os medicamentos o mantinham dormindo por muitas horas. Acordou mais tarde e viu ao seu lado a enfermeira que lhe trazia um chá com biscoitos. Ela sorriu e lhe perguntou: como se sente hoje, Raul? Não tão bem, mas certamente estarei melhor amanhã. Ela sorriu. Tinha carinho por aquele paciente sempre gentil, otimista e bem-humorado, que raramente mostrava tristeza e jamais se revoltava, embora nem sempre conseguisse entender o motivo de estar naquela situação, apesar de confiar que Deus nunca o desampararia. Estela, a enfermeira, via nele um filho de quem cuidava com extremo desvelo. Ela era uma mulher de cerca de 68 anos, enfermeira aposentada, voluntária, que gostava de oferecer o seu carinho aos pacientes. Era uma mulher pequena e magra, com um largo sorriso, a pele enrugada e os olhos vivos lhe saltarem do rosto como 2 joias brilhantes. Estava sempre alegre e tinha uma fé inabalável de que os desígnios de Deus sempre estavam certos. Todos gostavam de conversar com ela, pois sempre se sentiam renovados na sua presença e fortalecidos por suas palavras. Raul, que tomava o chá com gosto, conversava com ela sobre o tempo e sobre os filhos, quando de repente perguntou: Estela, onde você encontra tanta coragem, tanta disposição e tanta vontade de viver? Estela olhou para o moço de olhos claros, cabelos ondulados e sorriso largo, que aos 35 anos de vida já estava desenganado pelos médicos que não conseguiam diagnosticar a sua doença. Por um momento pensou que provavelmente ele jamais chegaria à sua idade e sentiu uma leve tristeza. Tivera a oportunidade de conhecer os filhos dele na sala de espera do hospital e sabia que eram eles o motivo da esperança e da incessante luta para não se deixar abater completamente pela doença. Meu filho, é somente em Jesus que podemos encontrar tudo aquilo que buscamos. Crendo nele não nos concentramos naquilo que nos falta, mas sim, encontramos motivos para agradecer por tudo aquilo que recebemos. Ele simplesmente continuou olhando-a como se esperasse ouvir mais. Ela prosseguiu: todos sofremos, Raul. Entretanto, o sofrimento tem por objetivo fazer com que nós valorizemos coisas que outrora possuímos, mas que não soubemos valorizar. Como assim? Quantas vezes o Pai nos oferece tudo e nós, simplesmente, desperdiçamos ou não damos o devido valor? Quantos recursos Ele coloca em nossas mãos e nós nem sequer nos damos conta?
Isto significa, então, que eu estou doente por não haver cuidado direito da saúde. Mas não me lembro de ter sido descuidado assim para me encontrar neste estado. Não sei se você acredita ou aceita, mas isso tem a ver com as nossas vidas passadas. Os indianos dizem que nós já tivemos outras vidas. Eu sou espírita e acredito em reencarnação. Acredito também que nós sempre respondemos pelos nossos erros e que os sofrimentos são uma oportunidade de aprendizado. Que interessante, Stella. Nunca olhei as coisas por este lado. Pensando assim, parece que tudo se torna mais claro. Isto é, pode ser que eu nunca tenha feito nada de errado nesta vida, mas sofro hoje em consequência daquilo que fiz de errado para mim mesmo ou para outros. Isto explica também as diferenças entre as classes sociais, e de tudo aquilo que nós vemos e achamos injusto, como pessoas boas que sofrem, crianças órfãs, pessoas boas doentes, jovens que morrem cedo. Gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Olha, tenho lá no vestiário o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou trazê-los para você. Poderá ler um pouco e amanhã conversaremos sobre o que você aprendeu. Quer? Sim, quero, Stella. Somente uma pessoa especial como você poderia me trazer tais conhecimentos. Stella riu. Não, meu filho. Eu só comprei os livros. O codificador da doutrina é o responsável pelos livros. Seu nome é Allan Kardec, e graças ao trabalho dele, temos hoje estas informações tão preciosas. Vamos cuidar da sua higiene que é hora de dormir. Descanse e verá que amanhã será um novo dia, que lhe trará novas esperanças. Raul adormeceu profundamente, e naquela noite não acordou nenhuma vez. Quando seus olhos se abriram era dia, e os funcionários do hospital já estavam no seu vai-e-vem diário. Eram 6h30 no seu relógio. Olhou ao redor e pela primeira vez observou seu quarto com atenção. As paredes eram de um verde muito claro, o teto era branco, havia um armário do lado esquerdo e uma janela com cortina branca do lado direito. Abaixo da janela havia uma pequena mesa onde ele fazia as refeições e no canto direito uma poltrona confortável. Nunca o quarto lhe parecera tão aconchegante e até mesmo bonito. Agradeceu a Deus por ter sido acolhido naquele lugar com tanto carinho e sem ter qualquer despesa, pois os médicos que estudavam seu caso eram gratos pela oportunidade de tentar chegar a um diagnóstico correto, e talvez descobrir uma nova doença. Ao lado da cama, um criado mudo servia de apoio para que ele se levantasse, e sobre ele havia um abajur. O banheiro pequeno, mas limpo e bem arrumado, ficava em frente à cama. Levantou-se com dificuldade e dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. O enfermeiro da manhã encontrou-o cantando e brincou. Bom dia, Raul. Está se preparando para participar de um programa de calouros? Vejo que está muito bem hoje. Ele saiu do banheiro e dirigiu-se à mesa onde o desejo o esperava. Francisco, o enfermeiro, deu-lhe os remédios da manhã e saiu assobiando. Raul sentia-se disposto e sentou-se na poltrona para ler os livros que Stella lhe deixara. O dia passou rapidamente e, no final do dia, Stella o encontrou ainda lendo na poltrona. Ele estava tão absorto na leitura que nem sequer notou que ela entrara e observava sorrindo. De repente, sentindo que não estava só, ele levantou os olhos e a cumprimentou sorrindo. Boa noite, Stella. Como vai? Bem, meu filho. Como passou? Muito bem. Aliás, passei o dia inteiro lendo e nem senti o tempo passar. Quantos ensinamentos, Stella. Sabe, às vezes eu pensava que não podia morrer tão moço, pois ainda tinha muito que viver. No entanto, agora, após essa leitura, eu me pergunto: será que essa doença e todo o sofrimento causado por ela não estão ligados a algum fato do passado que por ora eu desconheço? Deus é justo e bom e jamais nos faria sofrer. Somos nós que procuramos os sofrimentos. Parece que uma cortina se abriu e que agora eu posso ver o horizonte à minha frente. Stella, minha amiga, jamais poderei agradecer por ter me dado a oportunidade de obter tais conhecimentos.
A oportunidade foi dada pelo pai, Raul. Eu somente servi de instrumento. E assim dizendo, abraçou-o maternalmente. Ele retribuiu o abraço e chorou lágrimas de alegria por haver encontrado tantas respostas em tão pouco tempo. Sentia-se forte para enfrentar o que viesse. Capítulo 2. Uma semana se passara. Raul lera ambos os livros, meditando a respeito das palavras ali contidas. À noite, quando Estela chegava, eles conversavam sobre os ensinamentos daquele dia. Dentro do possível, ele se sentia até feliz, pois sabia que os filhos estavam bem, eram saudáveis, e pensava que essas ausências eram a providência divina que já habituava todos a uma ausência mais prolongada para o dia em que ele partisse para o plano espiritual. Numa noite, quando Estela entrou, ele lhe disse: Estela, minha amiga, Deus de fato escreve certo por linhas tortas. O que seria de mim e da minha família se nós não nos acostumássemos, aos poucos, à ausência que em breve se fará mais prolongada? Estou certo de que todos nós sofreríamos muito mais. Meus meninos são ainda tão pequenos. Eu me preocupo com o futuro deles, mas, por outro lado, agora tenho certeza de que eles não sofrerão senão aquilo que é necessário para que ambos se fortaleçam pela vida afora. E a minha esposa, ainda tão jovem, certamente seguirá vivendo conforme necessário para o seu aprendizado. Não será fácil para eles, pois não temos dinheiro guardado, nem casa própria. Temos uma herança a receber, mas creio que eles não a receberão a tempo de sanar as dificuldades imediatas. Quanto a mim, só Deus sabe o que me espera. Quem sabe quantos erros eu já cometi e quanto ainda terei que sofrer? Não fale assim, meu filho. Não se preocupe, Estela, pois isto não me entristece. Nestes poucos dias, eu aprendi que nós só pagamos aquilo que devemos, nem mais nem menos. Ele sorriu, mostrando os dentes amarelados devido ao vício do cigarro que tivera por muitos anos. Estela respondeu: Nisso você tem razão. Nós só passamos pelas provas que nos são necessárias para um maior aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Cada qual haverá de cumprir o que foi determinado para que o seu progresso chegue mais rápido. No entanto, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que tal aconteça. Da mesma forma que nós não respondemos pelos erros alheios, assim também não podemos culpar os outros pelas nossas falhas. É muito comum as pessoas acusarem-se umas às outras pelos problemas que lhes ocorrem. No entanto, cabe somente a cada um a responsabilidade pelos próprios atos. Mas existem aqueles que nos induzem ao erro, não é mesmo? Sim. Mas, errarmos ou não, só depende de nós. A escolha entre fazer algo ou não é exclusivamente nossa. Esse é o livre-arbítrio que o Pai nos deu. Escolhemos o que iremos ou não fazer. Muitas vezes, por escolhermos o caminho equivocado, colocamos por terra planos traçados na espiritualidade e temos então que retornar para reiniciar as provas mais uma vez. É verdade. Jesus deixou claro que a porta estreita é sempre a mais difícil de ser adentrada. Os prazeres do mundo nos induzem ao erro. No entanto, é necessário sermos fortes, perseverantes e não vacilarmos na nossa fé, pois a felicidade do outro lado com certeza é duradoura, ao passo que a felicidade terrena é passageira e, na maioria das vezes, vem acompanhada de dissabores. Sim. A pessoa mais espiritualizada encontra a felicidade nas coisas cotidianas como no sorriso de uma criança, na amizade fraterna, no carinho de um animal, numa árvore florida e em tantas outras coisas que nos mostram a grandeza do Pai e o seu amor infinito por nós. É verdade, Estela. Muitos, no entanto, preferem se fixar em coisas tristes, na miséria do mundo, em brigas, na violência e outras tantas coisas negativas. Mais uma vez vamos nos lembrar do livre-arbítrio, pois Deus nos deu o direito de escolher entre contemplar a luz ou as trevas. Isso não significa viver de maneira utópica esquecendo ou ignorando que o mal existe, mas sim que é nosso dever cristão vibrar muito amor pelos que sofrem e são infelizes. Significa, também,
fazermos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para minorar os sofrimentos ao nosso redor. Quantos lamentam a fome no mundo, mas não são capazes de oferecer um pedaço de pão àquele que tem fome? Quantos ficam pesarosos pelos enfermos, mas jamais visitam aquele que se encontra em um leito? Deus espera que ofereçamos apoio, compreensão e carinho ao nosso próximo sem julgá-lo, embora saibamos que cada qual passa pela experiência que lhe é necessária. Mas isso pode ser modificado, não é? Sim. Chegamos ao mundo para passar por determinadas provas, mas nossas atitudes por vezes nos fazem merecedores da misericórdia divina. Assim, o nosso sofrimento é reduzido ou até anulado. Você poderia explicar melhor? Por vezes a pessoa vem ao mundo para cumprir determinada missão, mas ela se mostra muito melhor do que se esperava e, com isso, os planos traçados inicialmente se modificam e se abrandam. Por exemplo, alguém que viria ao mundo para sofrer por muitos anos de determinada doença, mas cuja conduta fraterna e de constante progresso faz com que a tal doença nem aconteça. Nesse caso, talvez a pessoa desencarne jovem e não lhe seja necessário passar por todo o processo da doença. Ou, ainda, se a pessoa viveria a vida em estado vegetativo, pode ser que ela fique paralítica, tendo assim a possibilidade de fazer muitas outras coisas que não seriam possíveis se habitasse um corpo mais enfermo. Como vê, meu amigo, nem sempre as coisas aparentemente ruins são o pior que nos pode acontecer. É claro que cada caso é um caso, e não é certo estabelecer regras como se todos fôssemos iguais. Existem as leis, como a lei de ação e reação, na qual cada ato tem a sua consequência. No entanto, a maneira como as coisas acontecem depende exclusivamente das nossas atitudes. Nossa, quanta coisa interessante, não é? Sem dúvida. Mas agora é hora de dormir. Venha, vou cobrir você como fazia com os meus filhos quando eles eram menores. Raul sorriu e obedeceu. Deitou-se, e Estela lhe deu um beijo de boa noite que foi retribuído com carinho. A boa senhora saiu do quarto sem notar os amigos espirituais que lá estavam e enchiam de luz o pequeno aposento, abençoando a Raul e a ela própria com as suas vibrações superiores. Capítulo 3. Após os longos meses no hospital, Raul finalmente recebeu alta. Que bom poder voltar para o convívio daqueles que amo e poder brincar com os meninos mais uma vez até quando me for permitido. Ele pressentia que o seu tempo na Terra seria curto e se entristecia com o fato de ter de deixar os filhos ainda tão pequenos. Aquela seria a sua última noite no hospital e quando Estela entrou, ele lhe contou a novidade e ela imediatamente respondeu sorrindo. Já soube pelo Dr. Mendes. Fico feliz que você possa retornar à sua vida. O sorriso dele se desfez. Olhou nos olhos de Estela e tomando as suas mãos, beijou-as e disse com os olhos marejados de lágrimas. Parece que a vida é mesmo um adeus sem fim. Ao mesmo tempo em que me alegro por voltar para casa, fico triste por deixar para trás tantos amigos e principalmente você, que tem sido para mim uma irmã, uma mãe e uma grande amiga. Estela sorriu da maneira meiga de sempre abraçando-o, respondeu. Fui encarregada de lhe contar a novidade. É claro que só depende de você aceitar ou não. Está me deixando curioso. Sente-se. Vamos conversar, convidou Estela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ambos sentaram-se sobre a cama e Estela continuou. O Dr. Mendes acredita que você poderia exercer um trabalho aqui na nossa recepção. O salário não é muito alto, mas ao menos você e sua família estariam assistidos quanto à saúde, e, caso você necessitasse de algo, já estaria aqui mesmo e poderíamos tomar as providências necessárias. Ao mesmo tempo, você estaria próximo dos amigos e estaríamos todos em contato constante. Raul sorriu e, abraçando Estela como uma criança a quem oferecem um novo brinquedo, falou. Nem sei como agradecer. O hospital é pertinho de casa e eu poderei vir a pé. Poderei levar os meninos à escola todos os dias, almoçar com eles e chegar cedo para brincarmos.
E no final da tarde, se você quiser, poderei passar na sua casa antes de entrar no trabalho para conversarmos um pouco. O que acha? Acho ótimo. Veja, Estela, Deus sempre nos reserva presentes maravilhosos e encontra soluções nas quais nós nem havíamos pensado. Sem dúvida, Raul. Agora é bom você se deitar, pois amanhã cedinho irá para casa e poderá chegar a tempo de tomar o café da manhã com os seus. Estela, nem sei como lhe agradecer por tudo que tem feito por mim. Ela sorriu e disse: Meu filho, eu não fiz absolutamente nada. Você é que tem me feito ser mais feliz ultimamente. Sabe que eu não tenho ninguém no mundo, então ter você é como ter um filho novamente. Nós sempre conversamos tanto, mas você nunca me falou muito de você. Olhe, hoje eu quero que você se deite cedo. Amanhã é sábado e eu gostaria que você e sua família fossem jantar comigo. Após o jantar, posso lhes contar a minha história, que tal? Fechado, disse Raul, deitando-se e recebendo o beijo de boa noite que Estela lhe dava todas as noites. Naquela noite, Raul sonhou que estava no plano espiritual e cuidava de pessoas que, como ele, passaram a vida fumando demais. Ao acordar, tinha a nítida impressão de ter estado realmente naquele lugar. Conseguia lembrar-se de detalhes das conversas nas quais eram mostrados leads com fotos de pulmões, gargantas e línguas afetados pelo câncer causado pelo cigarro. Lembrava-se também de alguém falar que fumar é uma forma de cometer suicídio. Imediatamente, decidiu que não fumaria nunca mais e que encorajaria as pessoas a fazerem o mesmo. Olhou no relógio. 6 horas. Levantou-se rapidamente, foi se barbear e tomar banho. Queria estar bem apresentável quando chegasse à sua casa. A pequena mala com os seus poucos pertences já estava arrumada e o seu terno estava no cabide esperando para ser vestido. Arrumou-se rapidamente e tirou uma sacola do fundo do guarda-roupa. Pegou a mala e saiu cumprimentando a todos que encontrava, distribuindo abraços, beijos e sorrisos aos amigos. Parou na padaria e comprou leite e pão quentinho, como fazia quando não estava internado no hospital. Caminhou rapidamente em direção à sua casa e parou em frente ao portão. As roseiras que plantara meses antes estavam lindas e pareciam dar-lhe boas-vindas. Abriu o portão e procurou a chave no bolso do paletó. Abriu a porta e sentiu imediatamente o cheiro de café fresco. Em pé em frente à pia, a sogra preparava o café. Bom dia, velha. Ela virou-se e o abraçou sorrindo. Que bom ver você em casa, meu filho. A sogra havia vindo morar com a família há alguns anos e era uma boa ajuda para cuidar dos meninos, já que a esposa também trabalhava. Cadê os meninos? Estão no quarto. Acho que ainda estão dormindo. Raul deixou a mala e a sacola no chão e foi correndo para o quarto. Abriu a porta e ficou observando os filhos. Como haviam crescido. Por um instante, sentiu uma leve tristeza ao pensar que talvez ele já não fosse tão importante em suas vidas após tantos meses de ausência. Enxugou uma lágrima que insistia em rolar e abafou um soluço, quando o filho mais velho gritou: Papai! E pulando da cama, agarrou-se em seu pescoço, oferecendo-lhe o abraço mais apertado do mundo. Leonardo, acorda. O pai voltou. Esfregando os olhos, o pequeno pulou da cama e veio se juntar ao abraço. Os três choraram e se abraçaram muitas vezes. Raul sentou-se sobre a cama e colocou um menino em cada perna. Riam e conversavam contando as novidades para o pai. Pai, a cigana deu cria. Tem que ver que beleza de cachorrinhos. Só ficaram 2, pois os outros 3 morreram logo depois de nascer, dizia Mário, o filho mais velho. Pai, um menino quis me bater na escola, mas o Mário não deixou e ainda falou para ele que se quisesse me bater tinha que bater nele primeiro. Raul a tudo ouvia encantado. Aquelas criaturinhas eram o motivo mais forte para que ele continuasse lutando pela vida. Nas horas mais difíceis, em que a doença o maltratava além das suas forças físicas, ele pensava naqueles rostinhos e crescia dentro dele uma coragem que nem sabia possuir.
De repente, a porta do quarto se abriu. Era a sogra que vinha chamar para que viessem tomar o café da manhã. "Cadê a mamãe?" perguntou Leonardo. "Está se arrumando." "Venham. Vamos tomar café todos juntos, graças a Deus." A casa estava super limpa e cheia de flores. Tudo havia sido preparado para recebê-lo. A esposa de Raul era muito vaidosa e não gostava que a vissem mal arrumada, então acordara cedo e desde então se preparava para receber o marido. Logo chegava linda como sempre. "Raul, meu amor, bem-vindo ao lar." Abraçaram-se com carinho, e todos foram para a mesa tomar o café da manhã. A conversa transcorreu alegre e animadamente enquanto todos se revezavam para colocar Raul a par das novidades. "Estela nos convidou para o jantar hoje à noite." "Que bom", disse Mário. "Será que ela vai fazer alguma sobremesa gostosa para nós?" "Bem que ela poderia fazer um pudim de pão." Todos riram e Leonardo comentou: "Mário emagreceu e come de montão. Eu nem como tanto assim e sou gordinho." Raul disse com carinho: "Se fizer exercícios físicos, como seu irmão, você vai emagrecer. Mas precisa também parar de comer tanto pão." Leonardo, que já ia se servir de outro pedaço, soltou o pão na hora. "Filho, você ainda está com fome?" "Não", respondeu o menino. "Comer mais do que precisa é gula. Vem cá e me dá um beijo." Colocando o menino no colo, continuou: "Venha você também, Mário. Quero abraçá-los muito para recuperar os 6 meses de ausência." Mário riu e foi para o colo do pai, que o beijou, dizendo: "Muito obrigado por ter cuidado de tudo na minha ausência. Sua mãe me contou que você fez o melhor que pôde para ajudar a cuidar da sua avó, do seu irmão e da sua mãe." Mário começou a chorar e o pai o abraçou ainda mais forte. O menino foi pegar a mala do pai para esvaziá-la e guardar o seu conteúdo quando viu a sacola. Curioso, perguntou: "Pai, o que tem na sacola?" "São presentinhos para você e para o seu irmão. Algumas pecinhas de artesanato que fiz para lhes trazer." Mário colocou a sacola sobre a mesa e chamou Leonardo. Juntos, eles tiraram de lá trabalhos de origami e trabalhos feitos com palitos, todos muito bonitos e bem feitos, evidenciando a paciência de quem os fizera. Os meninos foram ao quarto arrumar os seus presentes sobre uma prateleira. Daquele dia em diante, sempre que recebiam alguma visita, mostravam a todos os presentes que o pai fizera para eles. O dia transcorreu alegremente. Amigos e vizinhos vieram visitar Raul e lhe trouxeram doces, bolos, frutas, flores e livros. Ele se sentia querido e agradecia ao pai que lhe permitia receber tanto carinho. Às 6 horas, a família se dirigiu à casa de Estela, que já os esperava. Após os cumprimentos, ela convidou a todos para que se sentassem à mesa, pois tudo já estava preparado. "Vovó Estela, a senhora fez pudim de pão?" perguntou Mário. Todos riram e ela respondeu: "Fiz sim. Fiz também pudim de leite, pois o Raul me contou que é o preferido do Leonardo." Jantaram em clima de comemoração. Após a sobremesa e o café, Estela convidou a todos para que se sentassem na sala onde havia alguns brinquedos para os meninos se entreterem. "Vão vocês na frente que eu vou dar um jeito na cozinha", disse Marina, a esposa de Raul. "Não precisa, filha. Amanhã eu ajeito tudo." "E rapidinho." "Eu ajudo", disse Dona Vânia, mãe de Marina. "Bem, vocês é que sabem." "Eu agradeço então", disse Estela, vendo que as duas estavam mesmo decididas a arrumar a cozinha. "Vá descansar um pouco, pois já teve muito trabalho conosco", respondeu Dona Vânia, sorrindo. Raul ofereceu o braço a Estela e junto com as crianças, eles se dirigiram à sala que era um cantinho aconchegante cheio de flores, com uma pequena sacada e um piano. Os meninos foram logo pegando os brinquedos que a boa senhora deixava sempre no canto da sala para as ocasiões em que recebia crianças em sua casa. Poucos minutos depois, Marina e Dona Vânia se juntaram a eles. Capítulo 4. "Bem", disse Raul,
Dirigindo-se a Estela, agora que estamos todos reunidos, gostaria de pedir que nos contasse a história daquela pessoa especial. Estela sorriu e disse: Agradeço por dizer que sou especial. Vocês todos são muito especiais também. Encontrei em vocês o carinho familiar que há muito tempo não sentia. A família é uma bênção maravilhosa que o Pai nos oferece e é uma grande oportunidade de crescimento espiritual que nos permite reparar erros, aprender a amar e a perdoar. Dizendo isso, o semblante sempre alegre de Estela se entristeceu por um breve instante. Raul percebeu e encorajou-a. Conte-nos sobre a sua família, então. Vou começar pela minha infância. Nasci em um lar cheio de amor e carinho onde éramos sempre muito alegres e amigos. Éramos 3 irmãos. Gaspar era o caçula, eu era do meio, e Elsa, a mais velha. Tínhamos cerca de 1 ano e meio de diferença um do outro. Meus pais eram muito bons e se dedicavam muito a nós. Nunca nos faltou tudo aquilo de que necessitávamos e podíamos até nos dar ao luxo de fazer vários pequenos passeios durante o ano. Meu pai se chamava Argemiro. Possuía um armazém e é sempre fora bondoso para com todos aqueles que atravessavam dificuldades. Era compreensivo e nunca deixara de vender qualquer coisa para alguém que não pudesse saldar o seu débito devido a algum problema que estivesse atravessando. Minha mãe se chamava Vilma e era uma mulher bonita, sempre estava sorrindo e não sabia se zangar de verdade. Quando ralhava conosco, era sempre de maneira carinhosa. Nós até caçoávamos do jeito dela por não saber ficar brava durante muito tempo. No entanto, era firme e sabia nos mostrar as verdades da vida, sempre nos ensinando a importância de trabalharmos em prol do nosso aperfeiçoamento moral. Naquela época, não se falava em cestas básicas, mas hoje vejo que meu pai as distribuía fartamente. Veio a guerra e todos atravessavam dificuldades. Nós, que nunca havíamos sofrido pela falta de qualquer coisa que fosse, tivemos que viver somente com o estritamente essencial durante esse período. Porém, encarávamos tudo com coragem, fé e com alegria costumeira. Acreditávamos que Deus não nos desampararia, como de fato nunca desamparou, e graças à misericórdia divina sempre podíamos dividir com o nosso próximo o pouco que possuímos. Graças a Ele, aquele período de insanidade da raça humana passou. Entretanto, durante aquela época, os meus avós, tanto maternos quanto paternos desencarnaram e, apesar de sentirmos falta deles e da dor que tão repentina partida em massa nos causava, prosseguíamos na nossa caminhada sempre acreditando que Deus escreve certo por linhas tortas em qualquer situação. Foi nessa época que recebemos uma carta da França de uma prima da minha mãe materna. Seu nome era Adele. Clarice, a irmã da minha avó, havia se mudado para a França havia muitos e muitos anos, acompanhando o marido que, embora não fosse francês, era descendente de franceses, falava a língua fluentemente e trabalhava em uma empresa que o enviara para a França com todas as regalias. Minha tia-avó passou a vida toda por lá e jamais reviu qualquer um de seus familiares, parentes ou amigos, embora escrevesse a todos com frequência. Adele, a única filha do seu casamento, havia nascido no Brasil, mas partira para a França ainda criança. Ela era uma mulher muito culta e inteligente, e na época em que nos escreveu, estava com quase 40 anos, não tinha filhos e ficara viúva havia alguns anos. O pai morrera havia alguns anos e ela vivera com a mãe enferma até a sua desencarnação. Foi quando nos escreveu dizendo que se sentia muito só em um país estrangeiro, sem parentes e com poucos amigos. Dizia também que gostaria de se mudar para o Brasil e perguntava se nós poderíamos recebê-la por um curto espaço de tempo enquanto se acomodasse na sua nova vida. Ela também perguntava se seria possível conseguirmos uma casa para que comprasse. Minha mãe muito se alegrou com a carta, pois se correspondia com tanta frequência com Adele que a ideia de estarem mais próximas era quase um sonho. Logo Adele chegaria ao Brasil. Nós, as crianças, estávamos eufóricas e fazíamos planos para sua chegada. Ela moraria conosco enquanto a sua casa, que era nos fundos da nossa, não ficasse pronta.
A casa em que ela se acomodaria era arejada e aconchegante. Ali, os nossos avós haviam morado por muito tempo em perfeita harmonia. A entrada era independente e havia um jardim sempre florido graças aos cuidados dos nossos queridos avós. Havia 2 quartos pequenos e um quarto um pouco maior que era usado como sala de costura e leitura. Aquela casa havia sido construída pelos 2 avós para que lá permanecessem até o fim dos seus dias na terra. Os 2 passavam horas jogando dominó e conversando. A cozinha, por sua vez, era o espaço favorito das avós que faziam todo tipo de guloseimas para nós, as crianças. Nós éramos o centro do universo deles e, segundo nos diziam, a sua alegria de viver. Meu pai e minha mãe eram filhos únicos e assim as 2 pequenas famílias se uniram com muita força. Nós nunca brigávamos e sempre estávamos sorrindo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Adele chegaria no Porto de Santos em um sábado, então meu pai confiou a mercearia a um dos seus funcionários, e viajamos um dia antes para lá. Passamos a noite em um pequeno hotel e, para nós, tudo era festa, pois foi a primeira vez que vimos o mar. No dia da chegada, partimos para o porto e logo chegou o navio que era enorme e ostentava a bandeira francesa. Se chamava Mon Coeur, que significa meu coração. Reconhecemos Adele imediatamente, pois já havíamos visto muitas fotos que ela nos enviara. Ela era alta, magra, tinha cabelos longos e ondulados, olhos escuros e era muito bonita. Quando a vi, corri em sua direção, olhei em seu pescoço e a beijei sem parar. Estela, que bom poder conhecê-la finalmente, disse ela, retribuindo os meus carinhos. Ei! Dê a vez para os outros também. Disse mamãe se aproximando de braços abertos e sorrindo. Um a um, todos nós a abraçamos e perguntamos sobre a viagem. Embora visivelmente cansada, ela tudo respondia com gentil delicadeza. Fixei meu olhar nela por um momento. Achei ainda mais linda quando pude ver aquele sorriso franco e luminoso que parecia dar as boas-vindas a todos que estivessem em sua presença. Nós morávamos no bairro da Moca, em São Paulo. E para lá nos dirigimos. Mamãe deixara a tia Selma, o nosso braço direito como mamãe a chamava, encarregada de cuidar para que tudo estivesse pronto quando chegássemos e é claro que ela não nos decepcionou. Ela era uma pessoa muito especial para nós e embora não tivéssemos qualquer laço de sangue, ela era como se fosse da família. Viera mocinha de Minas Gerais e se casara com um bom homem, José, que era pedreiro. Tiveram apenas um único filho que desencarnou ainda na infância. Fazia anos que Selma enviuvara e viera pedir emprego para minha mãe, que na época estava prestes a dar à luz a Gaspar. Minha mãe achou muito providencial a vinda de tia Selma para a nossa casa, pois esta seria de grande auxílio para ela, as voltas com o bebê e a casa, embora as avós sempre estivessem dispostas a ajudar. Assim, tia Selma se integrou à nossa família, da qual só se desligaria materialmente quando desencarnou. Quando chegamos, a casa estava cheia de flores e da cozinha a comida exalava um cheiro apetitoso. Logo nos reunimos todos à mesa e conversávamos como se já nos conhecêssemos desde sempre. Em pouco tempo a casa de Adele estava arrumada e ela nos convidava para almoçar ou jantar com ela regularmente. Eu, que sempre fora muito curiosa, certo dia vi sobre a mesa da sala de estar um livro em francês e perguntei. Tia Adele, que livro é esse? É o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Minha mãe quis saber. Como é esse livro, Adele? É o Evangelho de Jesus com explicações dos Espíritos sobre cada uma das partes do Evangelho. Pode ler para a gente, tia Adele? Perguntei. Claro. Após o jantar, está bem? Combinado, disse eu, abraçando-a. Após o jantar, sentamo-nos todos, inclusive tia Selma, que agora morava com tia Adele, e esta traduziu para nós uma página do Evangelho. A partir daquela noite, nós nos reuníamos diariamente para ler o Evangelho. Minha mãe comprou um exemplar do livro em português, assim revezávamos na leitura. Em pouco tempo,
Nós terminávamos o livro e decidimos então estudar as outras obras de Kardec. Os anos foram se passando. Minha mãe, tia Selma e tia Adele costuravam e bordavam peças para distribuir aos necessitados, e minha irmã e eu as ajudávamos. Gaspar ajudava papai na mercearia e logo éramos todos jovens em idade de nos casarmos. Gaspar foi o primeiro a se casar. Ele era advogado, e sua esposa, Sofia, professora. Logo a família cresceu, pois eles tiveram um filho, Tiago, que era o xodó de todos nós. Logo depois, Elsa casou-se com um próspero comerciante e tiveram 4 filhos. Eu nunca me casei e passei a vida toda trabalhando, cuidando dos meus pais, auxiliando meus irmãos e sobrinhos. Mas, você teve um filho, não teve? Na verdade, eu peguei esse menino para criar. Ele era filho de uma das pessoas atendidas no centro espírita no qual eu trabalhava. Ela teve complicações no parto e me pediu que cuidasse dele, pois o pai do menino desencarnara havia 3 meses. As famílias de ambos estavam longe e assim ele ficaria desamparado. A mãe do menino se chamava Ângela, e ela desencarnou após alguns dias do nascimento da criança. Eu fiquei com o menino, cuidei dele como um filho e decidi chamá-la de Ângelo, já que ele era para mim um anjo, presente de outro anjo. Dessa forma, estaria também homenageando a sua mãe. Ele era de fato uma criatura muito especial. Estava sempre sorrindo, era grato a mim e aos meus por termos o acolhido com tanto carinho. Ângelo foi muito amado. Era dócil e alegre, sempre ajudava a todos no que lhe era possível, era bom aluno e nunca deu trabalho para nada. Ele foi dentro da nossa família uma luz que brilhou intensamente enquanto esteve entre nós. Ele estava no 3º ano de medicina, quando certo dia voltou da aula com uma terrível dor de cabeça. Eu o levei ao médico imediatamente, mas nada pôde ser feito. Poucas horas depois, ele desencarnou de meningite. Apesar da tristeza dessa ausência física, sempre agradeci muito ao Pai pela oportunidade que me fora oferecida de ter convivido com essa criatura tão maravilhosa. Mas certa vez você me falou que teve outros filhos. Bem, esses eram os pequenos órfãos dos quais eu cuidei. Trabalhei como voluntária em um orfanato por vários anos e os chamava de filhos. Deus me deu a alegria de ver a todos serem bem encaminhados na vida. Todos puderam estudar, alguns se casaram e assim cada qual seguiu o seu rumo. Mas você não os vê? Perguntou Marina. Ah, sim. Alguns sempre vêm me visitar. Outros, que se mudaram para longe, aparecem vez por outra, mas nunca se esquecem de me escrever. Que interessante, Estela, eu sempre pensei em você como uma pessoa solitária. Estela riu com gosto. Eu solitária? Imagine só. Deus me deu a bênção de estar sempre perto de uma das suas criaturas nas mais diversas circunstâncias. Mas é que você parece sempre ter tempo para todos. Como se não tivesse nada mais para fazer, completou Estela, rindo. Meio sem jeito, Marina se desculpou. Sinto muito, não quis dizer isso. Eu sei, filha. É que muita gente pensa que eu não faço muita coisa mesmo. Por quê? Justamente por eu procurar sempre ter tempo. Riram todos e, como os filhos estavam dormindo profundamente em seu colo, Raul disse. Acho que é hora de irmos. Parece que sim, completou Marina. Foi muito agradável, disse Vânia. Sábado que vem quero que venha à nossa casa, vou fazer pastéis para você. Não mereço tanto, disse Estela, sorrindo. Os amigos merecem tudo e todo o nosso carinho, disse Vânia, abraçando-a. Despediram-se todos e o silêncio da noite se fez ouvir, sendo somente interrompido vez ou outra pelos latidos dos cachorros da vizinhança. Capítulo 5. Era segunda-feira e aquele seria o primeiro dia de trabalho de Raul no hospital. Levantou-se cedo, fez a barba, tomou banho, vestiu seu terno e foi para a cozinha onde a sogra já o esperava para o café da manhã. Logo Marina e os meninos se juntaram a eles e, após o café, todos se despediram e foram cuidar dos seus afazeres.
Raul deixou Marina no ponto de ônibus e levou os meninos até a escola, agradecendo ao pai por poder estar junto da sua família novamente. Saiu assobiando pelas ruas, sentindo o cheiro fresco do ar da manhã. Caminhava sem pressa, apreciando cada cena que via pelo caminho. Como é bom poder andar pela rua novamente e fazer tudo aquilo que as pessoas fazem sem dar o devido valor, ou fazem reclamando, pensava ele enquanto seguia na sua caminhada, sentindo-se como uma criança descobrindo o mundo. Nunca a paisagem lhe parecerá tão bela. Era primavera, e os pássaros enchiam as árvores e os jardins repletos de flores coloridas. De quando em quando, ele parava para apreciar o festival de cores proporcionado pela natureza, e agradecia ao pai por estar presente para ver e viver aquele momento. Observando as pessoas, pensava. Como as pessoas desperdiçam a vida. Poucos param para contemplar o céu, as flores, falar bom dia e até mesmo sorrir. Talvez, se elas pensassem que este pode ser o seu último instante de vida na Terra, agissem de modo diferente. A vida continua assim, mas o momento passado está definitivamente encerrado. Nada anda para trás. O universo caminha sempre para frente sem nunca retroceder. Tudo aquilo que ficou no passado não pode retornar, por isso, é necessário nunca deixarmos de fazer o que estiver ao nosso alcance no momento presente. E lá ia ele caminhando e refletindo sobre a vida. Chegou ao hospital e pareceu que só naquele instante era capaz de apreciar o lugar. Era um prédio antigo que ocupava boa parte de um quarteirão. Toda a volta do hospital era rodeada por jardins bem cuidados, que davam um ar de alegria ao lugar. No meio do pátio havia uma fonte, e por toda a volta havia bancos brancos de jardim, onde todos podiam se sentar para descansar um pouco. Era comum ver os funcionários do hospital comendo um lanche ou conversando um pouco em seu horário de almoço. Havia lampiões enfeitando o extenso gramado que parecia um tapete verdinho e, na entrada da recepção, um busto do Dr. Sidney Andrade, que havia fundado aquele hospital havia 35 anos. Minha idade, pensou Raul. Ao entrar, foi imediatamente recebido com sorrisos, abraços e muita festa. Todos o queriam muito bem, pois ele era alegre, otimista e sempre levava uma boa palavra de incentivo a todos. Venha, Raul, disse Avelino, um antigo enfermeiro daquele hospital, que lá chegara de cabelos escuros, quando o hospital fora fundado, e agora tinha os cabelos branquinhos como nuvens de algodão. Raul acompanhou-o contente até a recepção onde Arlete, a recepcionista, o abraçou, dizendo: Bom dia, meu amigo. O posto é todo seu. Vou ficar com você durante a manhã para lhe ensinar o trabalho e tenho certeza de que vai gostar. Trabalho aqui desde que o hospital foi fundado e já estou aposentada. Ando um pouco cansada, por isso pedi para que a minha jornada de trabalho ficasse reduzida a somente 4 horas diárias. Dessa forma, todos nós trabalhamos um pouco menos, mas no seu caso e dos outros 2 recepcionistas sem alteração no salário. O Dr. Moreira queria me pagar salário integral, mas não achei justo. Mesmo assim, minha redução foi de apenas 20%, o que no meu caso não representa uma grande diferença. Raul observava Arlete enquanto ela falava. Era uma mulher de estatura média, cabelos curtos e grisalhos, olhos escuros e um lindo sorriso. Tinha um pouco mais de 60 anos. Ela sempre o visitava no final da sua jornada de trabalho e dessa forma ambos haviam se tornado bons amigos. Aliás, todos o visitavam o tempo todo. Talvez pelo longo tempo que havia permanecido no hospital, talvez pela sua disposição em receber bem as pessoas, todos o queriam bem e sempre procuravam vê-lo e agradá-lo. Aquele emprego era uma bênção para ele, sobretudo pelos amigos que lá estavam. No dia seguinte, ele chegou 15 minutos antes do seu horário de trabalho, que começava às 8 e terminava ao meio-dia, o que era muito conveniente pois podia levar os filhos na escola e buscá-los após as aulas. Ao final do expediente, deixou o hospital e caminhou em direção à escola. Esperou um pouco e logo avistou os meninos que correram ao seu encontro, fazendo os seus olhos se encherem de lágrimas,
Como era bom poder estar novamente ao lado deles. Caminhavam os três de mãos dadas, em direção à casa enquanto os filhos contavam como havia sido a manhã na escola. Todos riam contentes e logo chegaram à pequena casa de portão azul e jardim florido. Na cozinha, Dona Vânia já os esperava com o almoço cheiroso. Que saudade da sua comidinha, velha. Ele a beijou e deu um abraço bem apertado. Que saudade de você, filho, disse ela, comovida. Ele sempre a chamara carinhosamente de velha e ela achava graça no apelido. Vamos todos lavar as mãos e o rosto para almoçar a comida da vovó, disse ele. O último que chegar tem cabeça de bagre, disse Mário, provocando Leonardo, que já ficara para trás. Seu bobão, disse Leonardo, fazendo um muxoxo. Vamos parar com isso, interveio Raul. Não precisa ser tão apressado, Mário. Vamos nos sentar à mesa com calma e almoçar agradecendo a Deus não só pelo alimento, mas também pela oportunidade de estarmos todos juntos. Mário e Leonardo abraçaram o pai e se abraçaram também, rindo bastante. E assim, almoçaram os quatro em meio a muita alegria. Após ajudarem Dona Vânia a arrumar a cozinha, Raul e os meninos foram fazer a lição de casa. Quando terminaram, os meninos foram brincar e Raul foi ler enquanto Dona Vânia descansava um pouco. Às 5 horas, ele chamou os meninos. Venham tomar banho, pois a mamãe logo chega do trabalho. Vamos ficar bem bonitos para a mamãe. Venha, Mário. Convidou Leonardo. Papai, pode esfregar as nossas costas? Perguntou Mário. Claro, vamos, disse Raul, acompanhando os dois garotos. Vou fazer uma sopa e uns bolinhos de arroz para o jantar. Disse Dona Vânia. Vó, tem sobremesa? Sim, comprei laranjas fresquinhas para o jantar. Às 6 horas, a porta se abriu e Marina entrou sorrindo. Olá! Como estão todos? Os meninos correram para abraçá-la. Que saudade, mãe, disse Leonardo. Eu também senti falta de todos vocês. Disse ela, abraçando e beijando cada um. Que cheirinho gostoso. Aposto que é sopa de feijão. Acertou. Disse Dona Vânia. Vou tomar um banho e já volto. Jantaram alegres, e todos conversaram muito, contando sobre o dia que haviam passado. Após o jantar, os meninos arrumaram a cozinha enquanto Dona Vânia fazia um chá. Foram todos para a sala conversar. Às 9 horas, Marina falou. Vamos colocar o pijama e escovar os dentes que é hora de dormir. Ah, é cedo, disse Mário. Deixe a gente ficar mais um pouco. Raul olhou para Marina, que assinou um sim com a cabeça. Vamos colocar o pijama e escovar os dentes e aí vocês podem ficar na sala conosco mais um pouquinho. Oba! Gritaram os dois juntos. Sentaram-se os quatro no sofá, e Dona Vânia sentou-se em sua poltrona favorita. Não demorou para que os meninos adormecessem no colo dos pais. Capítulo 6. Os dias transcorreram alegres e rápidos. A rotina da família era o que eles mais prezavam. Certo sábado à noite, Estela viera visitá-los e conversavam após o jantar, quando Raul perguntou. Estela, nós andamos conversando aqui em casa e gostaríamos de conhecer o centro espírita que você frequenta. É mesmo? Será um prazer levá-los comigo. Vou todas as sextas às 8 horas. Os meninos podem participar das aulas de evangelização. Que é isso, vovó Estela? Perguntou Leonardo, sentando-se em seu colo. São aulas onde as crianças aprendem sobre o Evangelho. São contadas histórias sobre Jesus e as suas obras, e todas as crianças conversam sobre o assunto estudado na reunião daquela noite. Oba! Eu adoro histórias, disse Leonardo. Mário falou. Mas eu sou muito grande para ficar numa sala cheia de criancinhas. Sorrindo, Marina comentou. Olha só quem pensa que é adulto. Só porque ficou cuidando da casa na ausência do pai pensa que não é mais criança. Todos riram, e Estela explicou.
As crianças são separadas por faixa etária, como na escola. Os menores ficam com os menores, e os mais velhos com os mais velhos. Assim, temos diversas salas. Nós sabemos que o ensinamento deve ser gradual e, por isso, de um modo geral, nós separamos as crianças por idade. Por que de um modo geral? Perguntou Dona Vânia. Existem crianças que trazem consigo uma grande bagagem de conhecimento. Para elas, é muito fácil aprender sobre a vida espiritual e muito natural aceitar os fatos sobre o assunto. Portanto, seria perda de tempo deixarmos essas crianças estacionadas simplesmente por serem ainda jovens na vida corpórea. Como isso é possível? Indagou Marina. Bem, o espírito é antigo e já teve outras encarnações. Assim, tudo aquilo que foi aprendido em outras encarnações pode vir à tona na encarnação presente. Há uma garota que frequenta o nosso centro que, com apenas 11 anos de idade, já leu muito mais livros espíritas do que outros adultos de 60 anos ou mais. Se Deus quiser, ela estudará as obras básicas com afinco, pois acreditamos que ela possa se unir conosco para alguma tarefa no futuro, como palestrante, evangelizadora, na Câmara de Passeis ou simplesmente colaborando na realização de pequenas tarefas, pois todo o auxílio é necessário e bem-vindo. Como é interessante tudo isso! Exclamou Raul. Depois que entrei em contato com a doutrina, minha maneira de ver as coisas mudou totalmente, pois hoje sei que para tudo há uma explicação e uma causa. Mesmo nas horas de dificuldade, encontramos nela o consolo do qual necessitamos para viver com mais alegria e esperança. Por isso a doutrina é o consolador prometido por Jesus. Conversaram mais um pouco, e logo Raul acompanhava Estela à sua casa, que ficava perto dali. A sexta-feira chegou e, no horário combinado, todos se encontraram. O centro era um lugar limpo, claro e arejado, onde se podia ouvir o som de uma música suave desde a porta de entrada e o perfume das flores inebriava o ambiente, pois um lindo jardim colorido saudava aqueles que lá chegavam. Havia um corredor com iluminação discreta que levava para as salas de aula. Mário e Leonardo foram logo apresentados às suas professoras e colegas, e em poucos minutos estavam entrosados ao ambiente. O salão onde haveria palestra era amplo e podia-se ver um lindo quadro do Mestre Jesus à frente, no centro da parede. As câmaras de passe ficavam próximas ao salão e o ambiente como um todo era muito acolhedor. Estela logo os apresentou a Rosa, que era a dirigente daquele centro. Ela tinha cabelos grisalhos, aparentava ter pouco mais de 60 anos, era alta, magra e tinha uma doçura muito grande no olhar. Bem-vindos. Estela já havia me falado da família que ela ama como sendo a sua própria. Onde estão os meninos? Nas salas de evangelização, respondeu Raul. Que bom. Logo mais irei vê-los. Chamam-se Leonardo e Mário, não é mesmo? Poxa, riu Marina. Ela falou mesmo de nós, não? Muito. E me disse também que você sente muitas dores de cabeça, não é?